E começa agora na Santa Cecília TV, o programa Pessoas de Valor, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto tabu. E para isso a gente está aqui com uma médica, ginecologista, sexóloga também, a doutora Carla Queiroz, convidada do Dr. Roberto Debski, que também já escreveu um capítulo, né, participou de um livro como coautor, falando sobre essa questão da sexualidade, falando da sexualidade dentro de um sistema, né, e aí a gente conversar um pouquinho aqui os dois, e é um assunto que realmente chama muito atenção. Por quê? Porque na prática, muitos dos nossos telespectadores e as pessoas em geral, e eu vou confessar que eu também tenho um pouquinho desse receio, a gente acaba, quando fala de sexo ou de sexualidade como toda, a gente acaba escondendo um pouco embaixo do tapete, né? As pessoas ficam um pouco constrangidas. Isso tem um motivo de ser assim? As pessoas são doentes quando se trata da questão de sexualidade, doutora? Olha, a sexualidade do planeta está bem comprometida, porque as pessoas são muito individualistas. Elas acabam querendo colocar a responsabilidade da sua realização sexual no outro, em vez de trabalhar a relação, onde o adequado é que cada um coloque 50% daquela energia naquela relação. E é interessante que quando você trabalha com mulheres e elas vêm com aquele monte de queixa sexual, você faz uma pergunta que cai a ficha de todo mundo, que é: como era o relacionamento dos seus pais? Porque é um modelo. Se os seus pais tinham um bom relacionamento, você vai para a vida também com capacidade de ter um bom relacionamento. E aí elas param e falam: nossa, realmente, meus pais nunca imaginei, nunca vi. Na verdade, era tudo muito escondido, né? Eu falo por mim, né? Na minha casa, assim, imaginar, nossa, como que eu nasci, né? Porque a gente acaba vendo, né, os pais, principalmente das gerações mais antigas, né? Na geração dos meus pais, que era de uma geração onde era muito recalcado e tal, a gente não falava de sexo, né? Eu nunca toquei nesse assunto, por eu na frente da minha mãe. Não, nem quando adulto. Pai e mãe não tem sexo. Quem tem sexo é o homem e a mulher. Sim. Estão junto com aquela função pai e mãe. Né? Então, os casais deveriam dividir, separar. Quando eles estão lidando com algum assunto para filhos, filho, eu vou fazer uma comida para você. Quando ele vai sair com o seu parceiro, com o seu marido, eu, Carla, vou sair com o meu marido. E não eu, sua mãe, vou sair com o teu pai. Porque pai e mãe não saem, pai e mãe não transam. Sim, então, sim. Isso já muda completamente a relação. E outra coisa é que pouca gente gosta de falar de sexo. Mesmo os profissionais de sexualidade, eles têm alguma dificuldade de falar claramente sobre isso. Tá? Então é bem importante a gente estar trabalhando nesse tema aqui hoje. Eu vejo até alguns programas, assim, por exemplo, tem lá o Serginho que traz de repente uma sexóloga para tratar desse assunto. Quando vem as perguntas ou quando as pessoas lá, os jovens, falam, todo mundo fica tudo muito constrangido, né? Parece que falar de sexo é constrangedor, Roberto. Fica sempre na base da brincadeira, ironizando. Tão forte, tão profundo que as pessoas não conseguem falar dele com uma franqueza, com uma abertura, com uma naturalidade. Não é natural falar para a maioria das pessoas. E essa questão que a Carla colocou no início é interessante, né? Porque as pessoas, na sua individualidade, como o mundo está muito individualista, quando você fala de sexualidade, de relação sexual, você não pode ser individualista. Você está ali com outra pessoa. Então, você está falando de uma relação sexual, não é? E muitas vezes, se eu vou para a relação na minha individualidade e o outro vem na individualidade dele, somente olhando cada um para si, que tipo de relação a gente vai ter? A gente vai ter que usar o outro, ou o outro vai querer nos usar? Então isso não é uma relação que chega à profundidade das possibilidades que a sexualidade, como uma energia de vida, uma energia divina de criação de vida, pode chegar. Isso é interessante que ele falou agora, porque as pessoas confundem sexualidade, que é energia de vida e que existe para seccionar com a família de origem e você buscar o sexo fora, com genitalidade. Então, esses programas todos que a gente vê, que brinca muito sobre isso, eles focam na genitalidade. Existe uma coisa que eu falo muito para os casais, que chama oração da Gestalt. A oração da Gestalt diz: eu sou eu, você é você. Eu não vim para corresponder às suas expectativas e nem você para corresponder às minhas. Perfeito. Se der tudo certo, ótimo. Se não, não há nada a fazer. Ou seja, a responsabilidade do prazer sexual da gente está na gente, não está no outro. E aí a gente compartilha, a gente complementa o outro com aquilo que o outro não tem. Né? E não querer que o cara seja um vidente e saiba exatamente onde eu gosto para sentir prazer. E aí eu falo, pô, o cara não é bom, porque ele nem fez o que eu gostava. Mas você falou para ele? Você dialogou com ele? Vocês conversaram sobre isso? Teve um contrato, né?
Então, é muito legal trabalhar isso. Agora, dentro desse conceito do sistêmico, a gente também envolve um pouquinho, que eu considero tão importante quanto, que é a questão da autoestima, né? Uma pessoa que, por exemplo, não está bem com a sua própria autoestima, ou seja, ela não se ama, ela não gosta dela, é difícil, ou mesmo não se conhece bem, é difícil ela proporcionar prazer, por exemplo, para ela e para o outro, quando se trata de sexualidade, né? Com certeza. Eu pergunto para todo mundo, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí a pessoa pensa... Meu parceiro ou minha parceira? Minha mãe, meu pai, meu marido, meus filhos. Aí eu olho bem e falo, quem deveria ser a pessoa mais importante da sua vida? Eu. Então, se você não se ama, se você não aprendeu a se dar prazer, isso é interessante, porque você sabe que na Espanha, quando a menina menstrua pela primeira vez, a mãe explica para ela que é aquele sangue, que agora ela é mocinha, que ela tem hormônios, que ela pode engravidar, e ensina ela a se masturbar. Incentiva, faz parte da sexualidade, da formação. Para ela se descobrir sexualmente. Para ela se descobrir, para depois, no segundo estágio, ela estar com alguém. Agora, aqui no Brasil, já a masturbação, né, Roberto? É totalmente tabu. Né? É uma coisa que, nossa, doutora, o que eu faço? Minha filha de 3 anos está se tocando e ela fica com prazer. O que eu faço? Gente, não faça nada. A ponto de ser proibido, né? Assim, não, você não pode fazer esse pegar, por exemplo, é um Deus não acuda. Quando deveria ser valorizado, né? Ali que ela está começando a se conhecer. Porque é autoconhecimento, a pessoa se descobrir. Então você as crianças vão crescendo, vão se desenvolvendo, vem os hormônios, chega a adolescência, puberdade, vão virando jovens, a função da sexualidade é natural, ela vai aparecendo e faz parte do autoconhecimento, você conhecer não só a sua mente, eu preciso conhecer a consciência, mas o físico, o corpo também. Se eu me conheço, eu sei o que é bom para mim, me dá prazer, como eu me respeito, eu vou poder fazer isso também numa relação com outra pessoa. Por isso que é muito importante. Mas, se as pessoas viveram, se nossos pais, os familiares, as gerações mais antigas, viveram relações de dificuldade de expressar ou de se comunicar a respeito desse tema, porque trouxeram isso também da sua educação, vai ser difícil falar com os filhos. Então fica assim, ou é tudo proibido ou é tudo liberado. E se vai muito para os extremos, e todos os extremos trazem um desequilíbrio. Sim. Não é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio nas relações. Importante o que a Carol falou. Qual é a função da sexualidade? A função saudável, sistêmica da sexualidade é, quando a gente cresce e vira jovem e vira adulto, a gente vai se unir com outra pessoa, com um parceiro, através do... Qual energia que vai unir o casal? A sexualidade. Mas qual? Primeiro a sexualidade. Depois vão se conhecer, vão desenvolver o amor a partir disso. Mas o amor eros, que é o amor de casal, o amor que inclui a sexualidade, vai formar um novo casal, e esse casal vai formar a sua família. E a sexualidade vem para seccionar, o próprio nome fala, seccionar esse casal da sua família gerina, separar o casal para que eles possam criar um novo modelo familiar, de preferência, se possível, mais saudável, e eles vão caminhar para a vida e formar a sua própria família. Agora, quando eu toco nessa questão da autoestima, não tem também como não falar, né, para os nossos telespectadores, porque muitos acabam também vivendo isso, a gente conversa, né, no nosso dia a dia com as pessoas, com a questão da relação com os pais, né? Muitas pessoas têm problemas e conflitos nos seus relacionamentos porque também não tem um ajuste, um equilíbrio nessa verticalidade, vamos dizer assim, né? A relação com os pais. Isso também afeta muito a sexualidade, não afeta? Afeta muito. É o que eu falei no começo, modelo. E o que acontece hoje é que tem muita gente se separando. Então, a pessoa perde o referencial masculino, perde aquele modelo de um homem e de uma mulher se relacionando. E às vezes essa mulher se separa desse homem, ele vai embora e ela se relaciona com um novo homem, que passa a ser um novo modelo. Mas aí já existe um problema, porque para quem está olhando, para um filho que está olhando, parte daqueles dois foi excluído. Sim. Né? E aquele novo modelo não é o pai dele mais, não né? Não é o pai dele. O que então, gera um grande conflito. Né? Dois modelos. Né? E aí qual o modelo que é o bom? O modelo que se separa para ser feliz? Ou o modelo que está com um segundo casamento, um terceiro, um quarto? Então, tem que haver uma responsabilidade dos casais que geram filhos, né? De, se você vai se separar daquele homem, que você explique para esse filho, quem está se separando é a minha mulher, o meu lado mulher, do meu lado homem. Mas o seu pai e a sua mãe estarão sempre juntos no seu coração.
Porque você, filho, é fruto do nosso amor. E isso muda completamente a capacidade que esse jovem vai ter no futuro de ter uma boa sexualidade. Eu já ouvi falar, por exemplo, que até de brincadeira, mas lógico que a gente conhece um pouco estudando, também existem algumas teorias, né, relacionadas a isso, de muitas vezes o homem procurar uma companheira que faz o modelo da mãe ou um modelo do pai. Isso é fato, assim? Como que a visão do sistêmico enxerga isso? Né? Isso são as relações triangulares que a gente fala. Então, quando, por exemplo, um caso mais típico, né, um homem, mas pode com certeza acontece com as mulheres, você tem no modelo da sua família, você não tem essa integração, por vezes fica a filha muito ligada ao pai, o filho muito ligado à mãe, a gente chama o filhinho da mamãe, a filhinha do papai, que são modelos de relação familiar, e aí você tem essa pessoa que não consegue integrar, porque não teve modelo da sua família, dos seus pais, integrar o homem e a mulher. Né? Ou seja, por exemplo, eu tenho uma mulher, mas essa aqui é para ser a mãe, e essa aqui é para ser a amante. Então não consegue integrar na mesma pessoa essas duas funções, e por isso criam-se essas relações triangulares. E na prática, assim, dentro dessa visão que vocês estão colocando aqui, para mim me vem uma visão assim de que se eu procurei na minha esposa uma companheira, a mãe, acaba tendo até uma dificuldade de se relacionar sexualmente, porque assim, poxa, como que eu vou querer, né, vai transar, se atraído pela mãe? Acaba virando uma grande mãe e não uma companheira sexual, por exemplo. Isso é uma ótima dica para as mulheres. Não se tornem mães do seu marido. De ficar arrumando cuidando, tudo, comidinha, não sei o que, isso e aquilo. Às vezes até chamando o marido de pai ou de mãe, entendeu? Isso é péssimo para um relacionamento. Porque o modelo que um filho tem que ter é que tem pai e mãe como função e tem um homem e uma mulher. Isso que o Roberto falou, dessa integração, quando há essa triangulação, é exatamente isso. A mulher que eu amo, a pessoa que casa buscando no outro a mãe, a mulher que eu amo não pode ser a com quem eu transo. Porque eu não amo a minha mãe, mas não posso transar com ela, então eu tenho uma outra mãe. Aí acaba virando amante nessa situação, busca uma amante, por exemplo. Então, num primeiro casamento, olha como funciona. Meu coração é da minha mãe, mas eu não posso transar com a minha mãe, eu caso com outra mulher. A partir do momento que eu começo a amar esta mulher, eu arrumo uma amante. Porque a mulher que eu amo, eu não posso transar. Aí eu largo a mulher e vou ficar com a amante. Aí eu começo a amar aquela amante. A partir do momento que eu amo a minha amante, deixa de ser a namorada. Ter sexo com ela. Então eu deixo a amante e terceirizo. Incrível, né? Incrível. E a gente vê isso no cotidiano, super corriqueiro, né? Perfeito. E poder fazer essa integração é fundamental, porque se você vai se unir com uma pessoa através da sexualidade, você vai mantendo essa sexualidade que vai se transformando, se aprimorando com o tempo, e o amor junto. E essa questão de você ser marido e mulher é o que vai permanecer, porque pai e mãe são funções temporárias. Sim. A partir do momento que você tem os filhos, eles precisam de vivenciar essa função paterna e materna, eles vão crescer, e a partir de um certo momento os pais têm que se tornar desnecessários, como a gente sempre fala. Pai e mãe, a função deles é se tornarem desnecessários, mas por vezes... Por mais que doa para os pais, né? Não, mas não deve doer. Porque não tem que doer. Saudáveis, não tem que doer, porque... Qual é a função que eu quero para os meus filhos? Que eles cresçam, sejam adultos saudáveis e vão para as suas vidas, para terem relacionamentos afetivos e que não dependam dos para pais. terem profissionalmente suas vidas de uma maneira saudável, ganhar o seu dinheiro, ir para as suas vidas, e aí eu perco aquela necessidade de ter a função materna e paterna. Ele já tem um modelo interiorizado de pai e mãe. A gente continua se relacionando, se amando, mas aí os filhos vão embora. E aí o que eu faço? Eu continuo com a minha parceira, com o meu parceiro, vivendo a nossa relação de casal. De homem e mulher. De homem e mulher. Perfeito. E muitas vezes o que acontece? Não, eu só sou pai ou mãe, e aí o que acontece? Se o filho for embora, qual é a minha função agora? Esse filho vai conseguir ir para a vida de uma maneira sem culpa, saudável? Não vai conseguir. E aí a gente vê grande parte dos problemas que acontecem nas famílias hoje, dos filhos não conseguirem ir para a vida, ficarem grudados nas casas dos pais, e depois voltam, por conta dessas disfunções sistêmicas de relacionamento. Perfeito. Exatamente. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui na Santa Cecília TV, porque o papo tá ótimo, né? Falar de sexualidade sempre é um tabu, mas a gente está abordando de uma forma aqui bastante inteligente e espero que você esteja gostando. A gente volta já já aqui na Santa Cecília TV com Pessoas de Valor.
Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor e agora, nesse bloco, a gente quer se aprofundar um pouquinho nesse tema que é a sexualidade, a doutora Carla Queiroz, o Dr. Roberto Deves, que a gente falando um assunto aqui que é sexo, né? E normalmente quando se fala sobre esse assunto, as pessoas ficam assim, ai meu Deus, vamos tirar as crianças da sala, então vamos evitar falar nesse assunto, mas a verdade é que a gente precisava falar muito sobre esse assunto. E quando se fala da maneira errada também, né? Porque às vezes a gente coloca a questão muito assim, como você colocou um pouquinho pejorativo, até dessa questão do sexo em si, como sendo alguma coisa errada, suja e assim por diante, né? E aí a gente tocou um pouquinho nesse assunto que eu acho muito interessante, sobre essa questão das funções. Você poderia se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da função mãe? Porque eu, de verdade, já vi gente lá que fala, eu amo muito minha esposa, mas de repente o cara tem uma namorada, ou a menina tem uma namorada, fala, meu, como que pode, né? Então assim, esse amor então é doentio? Não, o que acontece é que mãe é uma coisa tão apaixonante quando a gente vira mãe, que a gente esquece de desvirar mãe. A gente acha que mãe é para o resto da vida. Tem até um texto que fala casa de mãe quando os filhos se vão, né? Ou seja, a mãe está lá velha, esperando os filhos, os netos chegarem, porque ela virou mãe para o resto da vida. E um homem, ele não está casado com a mãe, ele está casado com a mulher. Então a gente tem que equilibrar, a mulher tem que parar. Depois que ela ganhou o neném, 3 meses, a gente fica muito apaixonado hormonalmente pelo bebê. Mas dali pra frente ela tem que começar a mudar a rotina. Numa parte da minha vida eu sou mãe, como função, mas numa outra parte eu sou mulher do meu marido, numa outra parte eu sou profissional. E isso ela vai dar pro filho um bom modelo, pro filho saber que ela não é só mãe, tá? Ela vai dar um recado para esse marido, né? O marido, eu sou mãe, mas daqui a pouco meu filho foi dormir, agora eu sou sua mulher. E aí ela volta a trazer esse lado da sexualidade do casal. Eu percebi muito isso, eu sou sexóloga há 30 anos, Ari. Durante 15 anos, eu trabalhei de todas as formas que você pode imaginar para ajudar os casais na sua sexualidade. E eu ficava frustrada porque não ajudava. Quando eu tive essa sacada da sistêmica, que a coisa está aqui, ó, a raiz está mais embaixo o problema, e você fala, mulher, você tem que largar de ser mãe. Volta pro cabeleireiro, vai fazer massagem, lê um livro erótico, se masturba no quarto sozinha. Aí você vai trazer de volta a energia da mulher. Aí o cara fica de novo apaixonado pela mulher dele. Tá. Agora, se ela fica mãe, com certeza a energia sexual vai ser desviada para uma que está passando perto, que é uma mulher, e não uma mãe. Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois, assim, é uma coisa talvez complexa, não sei se eu vou pegar, aquela perguntinha que fica ali na manga, que deixa vocês assim um pouco, talvez uma pergunta mais complicada, que assim, o que é o sexo para essa visão sistêmica, para a consciência sistêmica? Porque me parece que quando a gente está falando de sistemas, a gente está falando, por exemplo, ali do casal, mas o que envolve os pais de um, os pais de outro, avós, quer dizer, tem toda uma questão que envolve todo o sistema, né, que a gente vive falando aqui no programa. E o sexo em si? Então, nós somos seres vivos como todos os animais. E os animais usam o sexo para quê? Para a reprodução da espécie. Então, primeiro, sexualidade é uma energia de vida que secciona da família de origem. E o objetivo da sexualidade é vincular você com uma pessoa de fora da família para que vocês juntos gerem descendentes. Isso é a natureza. Isso todos os animais fazem. Vai tentar passar aqui com o meu entendimento. Seria como se fosse assim, a função efetivamente de reprodução daquela família, daquele sistema? Para dar continuidade àquele sistema? De vincular com o outro, para que tanto a família de origem de um quanto a família de origem do outro possa ter continuidade na vida, através de gerar um descendente que vai carregar metade da energia de uma família e metade da energia da outra. Essa é a função da sexualidade. Agora, genitalidade, a função é dar prazer.
E ótimo, sem problema nenhum. Os animais da natureza não reproduzem, não fazem sexo para prazer. Eles fazem para a reprodução da espécie. Tá. E nisso nós, seres humanos, somos diferentes. Então Tá. a gente pode ter prazer na genitalidade, mas responsabilidade na sexualidade. Porque envolve, por exemplo, a questão do próprio gênero. Porque eu toquei nessa questão justamente para entrar num caminho que eu sei que é delicado. Eu tinha certeza que você ia Você colocar sabia, isso. é lógico. Mas Ah. porque assim, às vezes as pessoas falam, e eu tenho muitos amigos, eu leciono na universidade, onde praticamente o meu universo é um universo gay, né? Uma coisa, é uma realidade e tal. E eu vejo muitas vezes essas pessoas, por exemplo, em depressão, passando um conflito muito grande, porque o tempo inteiro a sociedade está colocando assim, que é homem e mulher, porque é a questão de reprodução, que é a questão de família. Tá, mas e aí de repente você tem uma paixão entre duas mulheres ou entre dois homens, e aí algumas pessoas vão falar, isso é errado. Tem que cortar com isso, desaparecer. E aí coloca embaixo do tapete, né? Será que não está na hora de a gente colocar efetivamente o que significa essa questão da sexualidade entre pessoas que de repente não estão preocupadas em dar continuidade com essa ancestralidade? Sem tabu e sem preconceito. Isso. Eu pedi para o Roberto falar sobre isso. Com Roberto. certeza. Falando um pouco mais dessa questão do sexo, do ato sexual, quando você tem duas pessoas que se complementam, você está fazendo uma unidade, né? Você naquele momento é como se fosse uma unidade que dá origem depois a outra unidade quando aquilo se perpetua. Então a função da sexualidade é criar vínculo. Você libera os hormônios, ocitocina, isso vincula cada vez mais o casal. E quando a gente estuda sistêmica, a gente sabe da responsabilidade da sexualidade. Então tem pessoas que acham, não, eu sou liberal, eu saio transando com qualquer pessoa. Então eu transo com 1000 pessoas, como se isso fosse qualquer coisa. Independente de gênero. Isso Independente é de gênero. Uhum. Só que existe assim um fato que é real, que com as pessoas com quem você se relaciona sexualmente, você cria um vínculo também. Sim. Eterno. Eterno. Pode não ser um vínculo fortíssimo, porque o vínculo vai se fortalecendo com a continuidade, quando você está junto com alguém, mas você cria um vínculo. E aí, se você usa a sua energia de sexualidade para se vincular a uma pessoa e seguir com essa pessoa por um caminho, essa energia vai se fortalecendo cada vez mais e aí você consegue se desapegar da família de origem. Por quê? Porque a energia da sexualidade, essa energia vital vai te levar para a vida. Se você fica dispersando essa energia com vários relacionamentos genitais, praticamente, você nunca vai ter a força para se desprender da família de origem. Tá, vamos usar uma palavra, vamos usar uma palavra que talvez os telespectadores conheçam mais, quando falar essas várias relações, vamos falar de promiscuidade, que eu acho que é um pouquinho pejorativa, mas que se encaixa aqui. A gente está falando, por exemplo, numa relação que existem entre duas pessoas do mesmo gênero e que podem criar uma unidade, que podem ter, por exemplo, a sua casa, ou família, sua vida, e que de repente não quebram essa ancestralidade, com a diferença, por exemplo, de uma pessoa que é promíscua que independe de gênero. Seria isso, assim? A promiscuidade eu vejo como um julgamento, né? Julgamento desses multirrelacionamentos, vai. Tem muitas relações e aquilo é ruim, é sujo. Sem compromisso. Então não é esse o enfoque que a gente dá. Muitas vezes a pessoa traz problemas na sua sexualidade que vem do seu sistema, da sua educação, da cultura. E você ter uma relação homoafetiva, diversos tipos de relação que tem hoje, é um amor que acontece entre as pessoas. Todos nós estamos a serviço de algo do nosso sistema. Então tem pessoas que vêm e trazem essa carga relacional, essa carga afetiva, a homoafetividade, os diversos modelos de relacionamento que hoje são uma realidade. Não cabe a ninguém julgar e nem falar nada. Se essas pessoas estão bem e elas se amam realmente, aquilo para elas é algo positivo, é algo que as faz crescer, que sejam felizes. E que, do ponto de vista da consciência sistêmica, por exemplo, é como se fosse um casal que está se relacionando, por exemplo, heterossexualmente, por exemplo, um casal hétero, porque a gente vem na questão, por exemplo, tenho amigos, por exemplo, que adotaram crianças e que dão continuidade, inclusive com sobrenomes, tal. Então, assim, às vezes a gente ouve tantos absurdos, principalmente na mídia, que eu acho que é tão importante. A gente sempre fala, né? A gente tem que trazer pessoas de valor pro programa, porque o nome do programa é importante, né? E trazer uma discussão séria para alguns assuntos que às vezes eu vejo, principalmente meus alunos, né? Às vezes sendo massacrados e com conteúdos produzidos pela própria mídia, que é um absurdo. E pela família, né? Sim, reproduzidos pela família. Os julgamentos, as críticas, isso
porque já é tão difícil a sexualidade, né? A pessoa conseguir viver de uma maneira saudável. Ela sendo bombardeada por todos os lados, o julgamento, a crítica... Do que é o certo e que é errado, né? Diversos transtornos para os jovens, né? Que não conseguem, muitas vezes, assumir a sua sexualidade. Sim. E o fazem de uma maneira escondida, doentia, sofrendo até quando eles conseguem se desprender daquilo e fazer de uma maneira mais saudável, pela escolha deles. A gente aprende com pai e mãe a amar o diferente. Então, se uma mulher, ao ter tido um filho, ela se desdobra só como mãe daquele filho e deixa o homem de fora, o filho não tem permissão para amar o diferente da mãe. Quem é o diferente da mãe? O pai. E aí ele tem uma tendência a amar só pessoas iguais. E igual é a mãe. Tá? Ah, mas o homem, quando nasce, ele é diferente da mãe. Não, o homem veio da mãe e quando está no peito da mãe, os dois são um só. É o amor do igual. O amor do diferente é o amor do pai. Então, essa exclusão do masculino, esse grande número de separações dos casais é, na minha opinião, a raiz do problema e esse aumento absurdo do número de pessoas que optam por uma homossexualidade. É uma das raízes. É uma das raízes da sexualidade. Com todo respeito, a gente fala isso, não é uma doença. Sim, não é julgamento, né? claro, mas lógico. Eu falo assim, as pessoas ficam ofendidas quando falam que isso é um problema, é uma doença, está errado. Não tem certo e não tem errado. Mas, por exemplo, você está doente porque você usa óculos? Sim, miopia. Então, existe uma doença por trás disso, né? Então, do mesmo jeito que um homossexualismo, existe um problema que vem por trás dessa homossexualidade. Agora, nem por isso você é taxado de preconceito. Ah, o Ari usa óculos. Nossa, você também usa óculos. Você está correndo daqui. Tem 2 pessoas doentes do meu lado. Não, é uma coisa natural. Os homossexuais hoje, muitas vezes, têm um vínculo até mais respeitoso e mais longo do que os héteros. casais héteros. Claro, claro. Como se a gente julgasse, né? Então, o heterossexual casal é perfeito. Não, a gente vê tantos problemas nas relações heterossexuais e muitas relações homossexuais, homoafetivas, de pessoas que se respeitam, que são maduras, que vão para a vida de uma maneira responsável e se relacionam de maneira responsável. Então a questão é o julgamento, muitas vezes, né? Aquela visão tradicional que a gente tem. Agora, que existe uma causa para tudo, e geralmente uma causa sistêmica, isso existe. Sim, sim. Outra coisa que e não julgando como um problema, né? Deixar claro, porque senão fica assim, a causa disso, né? Não, na verdade é a visão, né? De onde está vindo, o caminho disso acontecer, por exemplo, desse caminho ser traçado, é porque lá atrás está acontecendo isso que você acabou de explicar. Agora eu vou falar de filhos. O Roberto falou de responsabilidade no relacionamento. O que é a responsabilidade num relacionamento onde um casal homossexual resolve ter filhos? Tá? Adotados ou por inseminação, hoje tem muitas opções. Sim. Tá? É que eles continuem tendo a função paterna e a função materna. Tá. Porque aquele filho, ele não fez opção de homossexualismo. Sim, ele tem direito de ter função paterna e função materna. Claro. Então, 2 mulheres ou 2 homens que resolvem ter filhos, eles precisam fazer adequadamente a função mulher e a função paterna e a função o que muitas vezes fica claro, né? Assim, às vezes eu vejo... pelos próprios pais. Exato, a própria criança já escolhe. Paterna, não diz respeito só a mãe e pai. Sim. Podem ser outras pessoas. Sim. E às vezes os pais biológicos não têm a maturidade suficiente para cumprir essas funções de maneira saudável. Eu como obstetra, ou seja, eu fiz parto de muita criança nesses últimos 30 anos. E a gente vê o tanto que os pais ficam tão despreparados para criar esses filhos. Principalmente hoje, que a mulher e o homem têm que trabalhar fora de casa. Sim. E aí sobra ou para a avó ou para a escola a criança acaba deixando de ser prioridade, né? Exatamente. E é engraçado, né? O Fernando fala muito isso. Você não tem nenhum tipo de prurido de deixar a criança numa creche para você trabalhar o dia inteiro. Mas quando você fala de colocar um pai e uma mãe numa casa de repouso de idosos para você continuar cuidando dos seus filhos e da sua vida, não pode colocar papai e mamãe lá. Então é a energia do passado se tornando mais importante do que a energia do futuro. Presente, né? Do futuro. Então isso é importantíssimo. Perfeito. Gente, o programa tá demais, só que a gente chega no final, né? Os programas têm voado porque os temas são super interessantes. Obrigado pela tua presença. Agora você fica aí com a programação da Santa Cecília TV e a gente volta na semana que vem com Pessoas de Valor.